Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Bem-vindos a mais um Política em Pura com o Dr. Henrique Prior. Como vai, Dr. Henrique? Olá, doutora Lorelai. Bom, a semana... Somos muito doutores. Muito demais. Essa semana, o assunto que está deixando a gente empolvorosa é, mais uma vez, o coronavírus, não é? Sim. E a questão é como é que está sendo visto, que providências estão sendo tomadas, elas são eficazes, está no prazo, o que a gente espera? Não sabemos o que é que nos espera. Ai, nem sabemos é verdade. o que é que esperamos, nem sabemos o que nos espera. Quando a senhora Merkel diz que 70% da população alemã, de cerca de 85 milhões de habitantes, pode ser infectada, e a senhora Merkel não é propriamente uma pessoa que diga alarmista, as coisas, né? E que diga as coisas sem pensar, nós temos razões para ficar preocupados. Não é só o problema da Itália, porque a Itália é um país em pânico, é um país fechado. É. Agora começa a ser Espanha. Quando vemos a ministra da Igualdade espanhola, que está infectada, e o seu marido está em quarentena, nós ficamos realmente preocupados. E ficamos preocupados porque não só chegou às mais altas instâncias, isto é, àqueles que têm um apoio médico e que têm uma formação de nível superior. Imaginamos o que é que sucederá com aqueles que não têm apoio médico nem formação de nível superior. Porque não há sistema de saúde que comporte esse volume Não há de sistema de doentes. saúde, nenhum sistema de saúde no mundo comporta uma epidemia deste género. Pensávamos que as epidemias já estavam completamente afastadas da humanidade. A China diz que a epidemia está finda. Tenho razões para pensar que isso não é verdade. Que é mais para acalmar a população chinesa e acalmar a população mundial. Oxalá que isso seja verdade. Oxalá. A humanidade pensava que estava livre das grandes epidemias. E no fundo, as grandes epidemias traçaram muito o destino da humanidade. Eu vou dar um exemplo que normalmente não é conhecido, que é um exemplo histórico, que é a derrota de Napoleão na Rússia. Toda a gente diz que Napoleão foi derrotado na Rússia pelo inverno russo e pela falta de abastecimentos, portanto, causada também pelo inverno e pela política de terra queimada dirigida pelo general Bezukov. Não foi, na realidade não foi isso. O que destruiu o exército napoleónico foi a febre tifoide. Foi o tifo. Foi um vírus que derrotou o exército napoleónico. E Napoleão teve de recuar por causa dessa epidemia. Depois nós sabemos a gripe espanhola na Primeira Guerra Mundial. Em 1918. Em 1918 chamou-se espanhola até porque durante muito tempo ela não começou em Espanha. Ela, na sequência da Primeira Guerra Mundial, deflagrou em França, sobretudo. Mas os franceses quiseram esconder a existência dessa gripe. E foram os espanhóis que revelaram a existência dessa gripe e por isso se chamou gripe espanhola. Não foi porque ela aparecesse pela primeira vez em Espanha ou que aquilo tivesse uma marca espanhola. Não. Foi por isso. A Espanha é que divulgou a existência dessa gripe que os franceses procuraram esconder. E essa gripe destruiu cerca de 60 milhões de pessoas
numa população global do globo terrestre que seria de cerca de 800 milhões na altura. Todo mundo tem alguém na família que perdeu alguém vítima de gripe espanhola. Também no final do século XIX, as pessoas não sabem uma coisa curiosa, porque é que o Haiti se tornou independente. O Haiti, que era, no fundo, um país de escravos, uma revolta de escravos contra a dominação francesa, e o Haiti tornou-se independente. O Haiti tornou-se independente porque as forças francesas, com um poderio militar enorme, que foram levadas para sufocar a revolta dos escravos no Haiti, essas forças foram destruídas também pelo tifo. E não foram os escravos que derrotaram os haitianos, os franceses. Não foram os escravos haitianos, foi o tifo que derrotou os franceses. Ora, isto que são dados históricos, deviam levar-nos a refletir nos problemas da humanidade e até que ponto, cada vez mais, a humanidade é uma aldeia. Nós somos uma aldeia global. Sim. E isso deveria dar muito maior poder e muito maior responsabilidade às organizações internacionais. À Organização Mundial de Saúde, e eu já tive aqui a oportunidade de criticar o comportamento da Organização Mundial de Saúde. Foi extremamente desleixado. E que está na causa de grande parte do disseminar desta doença, sobretudo na Europa, que entendeu, numa fase inicial, que era uma gripe apenas agravada, mas que tudo isto iria ser debelado facilmente. E depois verificou-se exatamente o contrário. Também as autoridades sanitárias europeias também não levaram em devida conta a verdadeira perigosidade do coronavírus 19. Ora, isso levou àquilo que sucedeu, ou que está a suceder em Itália, àquilo que está a suceder em Espanha. E o que é grave é que, neste momento, há um grande mascarar do problema a nível mundial. Repara-se, a Inglaterra, dizer, o Boris Johnson diz que só tem cerca de 570 infectados. Na realidade, as autoridades que não têm receio, as autoridades de saúde britânicas, algumas que não têm receio de enfrentar a realidade, dizem que a realidade é muito, muito pior do que isso. Que provavelmente a Inglaterra terá pelo menos, no mínimo, 5.000 e, muito provavelmente, 10.000 infectados já. Portanto, todo esse problema é muito mais grave. Mas também não se deve um pouco ao medo das pessoas de buscar diagnóstico, porque quando a coisa toma esse tipo de proporção, há também um receio das pessoas de buscar um exame clínico que diga, que confirme a sua suspeita, não é? Mas isso tem de ser. E as pessoas ficam em pânico. Mas isso tem de ser. Porque as suspeitas só podem ser confirmadas ou infirmadas pelos exames clínicos. Claro. E quanto mais cedo, melhor. O grande problema é que as autoridades não se preparam para isso. Não se prepararam. É que os exames clínicos, repara, os exames clínicos, por exemplo, eu dou o exemplo aqui no Hospital de São João do Porto. Só montar uma tenda de campanha para exames clínicos muito depois de se terem verificado os primeiros casos. Só esta semana é que as tendas exteriores, isto é, aquelas tendas que permitiam que as pessoas não fossem às urgências, fossem logo encaminhadas para determinados lugares, para que não contaminassem outros. Esse tipo de segurança mínimo só começou esta semana a funcionar. Pois é. E, entretanto, muita coisa se passou. Parece que a gente não aprende, não é? A gente pensa que uma epidemia, uma pandemia vai preparar para a próxima. E depois está-se, no fundo, aquilo que se procurou durante muito tempo foi poupar dinheiro para não conter, para, no fundo, evitar grandes alarmes e evitar que a sociedade entrasse em pânico, em vez de tomar medidas drásticas.
Ora, isso está-se a revelar um erro. Pronto, agora já o governo português, pelo menos o governo português, já mudou completamente o discurso, já assentou na verdadeira perigosidade do vírus e nas influências que no futuro pode ter para a própria economia. E já percebeu que é muito difícil... Em um futuro nem tão distante, já estamos sentindo. Sim, mas nós estamos apenas no princípio. Nós temos um atraso de cerca de 19 dias relativamente à Itália. E com a Itália começou com muito pouca gente. E foi galopando. Foi galopando. Nós estamos apenas com um atraso de 19 dias. Ora, esse atraso pode, apesar de tudo, se tomarem as medidas convenientes, pode, no fundo, fazer aquilo que é importante. É com que o pico da epidemia não se verifique de uma maneira abrupta. Isto é, que a disseminação da epidemia se desenrole de uma maneira lenta. É isso que, no fundo, está a tentar. Mas com dificuldades, porque o grande problema é que os próprios médicos, em consequência de indicações erradas da Organização Mundial de Saúde, que as deu para os governos, incluindo o governo português. Critica-se muito a Ministra da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde, sem pensar que elas agiram de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Claro. Eu já tinha referido a responsabilidade da Organização Mundial de Saúde aqui. E isso deve ser acentuado. E isso expõe médicos que vão adoecer também. Expõe médicos, por exemplo, o serviço de oftalmologia do Hospital de São João, os médicos já estão todos infectados. Pois é. É uma coisa terrível. E, por sua vez, repare-se, quando os médicos estão infectados, são eles que vão, com muito mais facilidade, disseminar a doença. Claro. Aliás, em Itália, foi um chinês que veio à Itália e depois infectou um médico. Que, por sua vez, espalhou para as pessoas a quem atendeu. Não é? Sim. Agora, esperamos que aqui as coisas estejam mais controladas e eu tenho esperança que ao contrário do que se deu na Inglaterra... Bem, hoje já o Boris Johnson determinou a suspensão completa dos jogos do campeonato de futebol inglês. Mas até hoje, felizmente, em Portugal já tinham sido suspensos. Mas só hoje é que o Boris Johnson determinou essa suspensão. Isso é extremamente grave porque, no fundo, nós estamos numa aldeia global, é aquilo que se passa com a Inglaterra, passa-se com Portugal e há uma transmissão porque, a não ser que os países se fechassem completamente. Mas isso é muito difícil, senão praticamente impossível. Ao contrário do que dizem alguns políticos, é praticamente impossível. Como é que se vai... Há sempre necessidade de comerciar, de trocar... Vai-se pôr polícias ao longo de todas as fronteiras. E há famílias espalhadas também. Há famílias espalhadas. Pode-se pôr polícia nas estradas, nas autoestradas. Sim. Mas repare-se o que isso representava. Bom, imaginemos que punhamos polícia em todas as estradas e autoestradas que ligavam à Espanha. Mas quem é que nos diz que os espanhóis não entravam pela fronteira, que não, por outro lugar não fosse esse? Portanto, é muito difícil, ao contrário do que muitos dizem, fechar completamente um país. Mas... esse tipo de cautelas foram agora tomadas. Esperamos que também a população tome esse tipo de cautelas, porque o problema... É um momento de bom senso agora, não é? É um momento de bom senso das pessoas, se elas se protegerem elas próprias e elas próprias protegerem os outros. Porque, no fundo, é o que diz... Cada um vai ter que tomar cuidado da sua própria família, é o que diz o Primeiro-Ministro. Não vale a pena fecharem-se as escolas se as crianças e os jovens que não estão nas escolas forem para os centros comerciais, o que é, se calhar, muito pior do que estarem nas escolas. Portanto, ou se os pais mesmo forem vetores da doença. Ou forem vetores da doença. Exatamente. Quer dizer, eles ficam em casa reféns também da mesma forma. Claro, não é? Não claro. tem muito que... Enfim. Mas esperamos que estas medidas resultem em Portugal.
Mas aqui já se tomou várias medidas importantes. Por exemplo, Sim, já se tomaram medidas As importantes. escolas estão fechadas, não é? Sim, sim. E aqueles que podem trabalhar de casa já estão fazendo, né? Pois, esperamos que isso seja É, suficiente, não para debelar a epidemia aqui em Portugal, mas pelo menos para fazer com que a curva de evolução da epidemia seja lenta, se desenrole lentamente, o que não esgotará completamente os serviços públicos e a assistência pública. mas há interesses privados também que estão sendo, Há que interesses agora privados. estão se manifestando. Claro que com isto há sempre alguém que lucra. Eu hoje Vamos lá mesmo eu fui ofertada de um plano de saúde para me atender em caso de coronavírus. Claro, claro. Não é? Achei muito interessante, bem oportuno. Há aquilo que em Portugal se chama os amigos da onça. Não é? Sempre. Os amigos da onça. Olha, Há se a sempre senhora esses... tiver coronavírus, a gente atende em casa, Não, vai um médico os fabricantes lá, de álcool, os fabricantes de máscaras, os fabricantes Sim. de paracetamol, de agora é a Benuron, hora, disso tudo, desses medicamentos. Tudo isso, toda Pra essa eles gente lucra. Nesse momento é ótimo. Os supermercados também lucram, não é? Portanto, há muita gente a lucrar no meio disto tudo. Claro que uns lucram, mas a generalidade do país perde. Claro. Isso é que é terrível, não é? Mas, sobretudo, perdem a saúde das pessoas. Sobretudo até porque a maior parte dos infectados são pessoas na casa entre os 40 e os 59 anos. Isto é, são pessoas em idade ativa. Mas são isso essas é muito que grave. estão mais... São essas que estão mais infectadas. É a Essas maior é que estão porcentagem. porque elas saem de casa, elas têm contato Claro, com são outras mais pessoas, expostas. elas não estão aposentadas, não estão reformadas, então elas vão realmente estar na linha de Claro. frente. Não é? Convivem Exatamente. no trabalho, na rua, nos cafés. Essas pessoas é que convivem e isso torna as coisas extremamente perigosas. Mas esperamos que agora com as medidas tomadas pelo Governo isso seja suficiente. Eu posso puxar um outro assunto? Sim. E quanto ao caso do Bolsonaro com coronavírus? Bem, o caso de Bolsonaro com coronavírus Pobre é um vírus. caso patético, para não dizer pateta. Pobre vírus. Ora bem, o Bolsonaro andou a gabar-se, a negar a existência do coronavírus Ele no falou Brasil. que era uma fantasia Que da era imprensa. Era uma não é? fantasia Era da uma imprensa. fantasia da Mas a imprensa. fantasia da imprensa caiu-lhe em cima, Pois é. através do amigo Weingarten. O Weingarten, que era um assessor dele, lá foi para e eventualmente terá estado 10 minutos com o Trump e terá contaminado o próprio Trump. E o próprio Trump diz que, afinal de contas, isso é uma coisa que foi uma invenção da Europa. Na Europa é que transmitiu isso para os americanos. Ah, claro. A culpa é da Europa. A culpa é da Europa. Lógico. E daí, não é? Ele ter fechado os aeroportos aos europeus. Curiosamente, não fechou à Grã-Bretanha, que já tem esse número Enorme. de infectados, nem à Irlanda, não, que já tem muitos infectados. Mas é por causa do Brexit, então eles não têm problema com o vírus de lá. É um vírus do Brexit, é diferente. Deve ser por isso. É que isto não é para brincar, sabes? É que o grande problema é que o Trump utiliza a guerra comercial com a Europa, no fundo. Sim, exatamente. A ironia é até em torno disso, porque não faz sentido. Não faz o sentido menor nenhum. sentido. A ligação dele é fantasiosa. Imaginemos que faria sentido. Mas então era toda a gente vinda da Europa, de todos os países. Pois, então. De todos os países. Mas, curiosamente, ele não fez o mesmo em relação à China nem à Coreia do Sul, que são os países com o maior número de infectados no mundo. Não. Pois. Isso demonstra até que ponto aquilo que está por trás das decisões dele são uma guerra comercial e ele, no fundo, não passa de um mentiroso cínico. Sim. Que utiliza um pretexto para uma guerra comercial. Continua a Europa a responder-lhe com tibieza. Isso é pena, porque a Europa devia responder com firmeza. O grande problema dos Estados Unidos é que ele está a mascarar e está a esconder, e tem havido instruções para as autoridades de saúde pública americanas esconderem
a realidade da disseminação do vírus nos Estados Unidos. Ele tem dado instruções nesse sentido. Mas vai haver um momento em que não é possível continuar a meter a sujidade debaixo do tapete. Claro. A sujidade vai ser tanta, que vai sair debaixo do tapete. Vai levantar o tapete. Não é? Vai levantar o tapete. E eventualmente vai levantar o tapete. E esperamos que isso seja suficiente para que Trump perca as próximas eleições, porque ele tem mostrado uma capacidade de gerir a mentira absolutamente inacreditável. Ele é um buçal, um ignorante, mas é um mestre em gerir a mentira. Ele e os indivíduos que giram à volta dele. São os argumentos que ele consegue administrar bem, não é? Sim, mas quando a economia americana for por aí abaixo, e neste momento já está a ir, por uma razão muito simples, é que a economia americana depende muito do petróleo e do gás de xisto. E com a descida do preço que a guerra de preços e de produção entre a Arábia Saudita e a Rússia, que estão a levar a cabo uma enorme guerra de preços. É curioso verificar como é que essas duas nações, que no fundo são dirigidas por ditaduras, mais ou menos. A Arábia Saudita não é disfarçada. Não, nem um pouco. Nem um pouco. É uma ditadura criminosa com o tal príncipe Bin Salman. Ahmed Bin Salman, que é um criminoso já reconhecido. O Khashoggi que diga, né? O Khashoggi que diga. Eles estão numa luta. É curioso que o principal prejudicado com isso vai ser Trump. E vai ser Trump por uma razão. É que a exploração do petróleo americano na América, dos poços de petróleo americanos e do gás de xisto não aguenta preços tão baixos. Porque os preços de exploração, quer do gás de xisto, quer do petróleo na América, já são muito mais altos do que quer os da Arábia Saudita, quer os da Rússia. E, portanto, os Estados Unidos não vão aguentar isso. E, portanto, a economia americana vai vir por aí abaixo. É? Vai pagar o preço. A não ser que isto se altere muito rapidamente. Mas não estou a ver que isto se vai alterar muito rapidamente. Portanto, a economia americana vai... Aliás, a Bolsa de Nova Iorque já está, Wall Street, já está dando sinais disso, dando sinais de colapso, e a queda da Bolsa, das bolsas americanas já é maior do que em 2008, com o colapso do Lehman Brothers, portanto, Trump vai perder o único argumento que ele ainda tinha, que era o crescimento da economia, que é um crescimento baseado, em meu entender, em dados falsos. Mas isso não interessa. Dados maquiados. Dados maquilhados e, sobretudo, dados que não... A população crescente de rua desmente os dados que ele queira... A miséria crescente. Que ele queira e mais, a miséria crescente na rua e a diminuição da esperança de vida da população americana. Sim. E que não tem uma saúde pública. Não tem saúde pública. Exame de coronavírus custa $8.000. Pois, mas é que não tem... Quem pode fazer? Não é? Não tem saúde pública, efetivamente. E a população americana vai sentir a necessidade da saúde pública. O caso é pena que isto não tenha sucedido há uns tempos atrás. Porque o único candidato à presidência que apresentou propostas para alteração foi o Bernie Sanders. E, infelizmente, o Bernie Sanders está a ser derrotado por Joe Biden. O Joe Biden não apresenta grandes alterações. No fundo, ele quer que se retome o Obamacare, mas o Obamacare era, digamos, algo de muito suave na alteração
do sistema de saúde americano. Aquilo que Bernie Sanders propõe Queria, né? é um verdadeiro sistema de saúde público americano à maneira dos sistemas de saúde públicos europeus. Particularmente, ele dá o exemplo dos sistemas de saúde dos países nórdicos. É isso que ele está a propor. O que seria o mais justo, né? Todos terem acesso à saúde, Claro. é o mínimo, né? Se você é um país que quer que todos os seus concidadãos tenham saúde de qualidade, tenham acesso a um tratamento justo. Um sistema universal. Exato. Um sistema de saúde universal. Lógico. E se não for gratuito, pelo menos que seja tendencionalmente... um preço simbólico, aquilo que... Ou que seja para um preço... E que para os mais pobres seja mesmo gratuito. Exato. Quem pode Não é? pagar, que pague, mas quem não pode, pagar, que se trate sem pagar, não é? Que se trate sem pagar. Portanto, Lógico. tenha acesso gratuito aos serviços públicos. E isso é que o Bernie Sanders propunha, como propunha outras coisas, nomeadamente uma distribuição das ações das empresas ao longo de 10 anos, de 20% das ações, 2% ao ano, 10 anos para os trabalhadores. Propunha uma mudança muito importante na economia americana, no paradigma americano. No fundo, é algo que ocorre nos países nórdicos. Durante muito tempo ocorreu na própria Alemanha. E que foi isso, em grande parte, que tornou esses países extremamente equilibrados em termos sociais e extremamente eficientes em termos económicos, porque isso permitiu-lhes uma saúde pública que permitia, inclusivamente... Acessível, não é? Uma saúde pública acessível e que permitia que as pessoas trabalhassem com saúde. Exatamente. E, portanto, produzissem. No Brasil, na contramão de tudo isso, estamos à beira de um caos, porque a população de rua no Brasil, na cidade de São Paulo, já está em 50 mil pessoas. Essas pessoas não têm acesso também a tratamento médico, à saúde, nem à comida, não é? Então, apesar de estarem, de certa forma, protegidas por estarem expostas e não fechadas em guetos, também não têm acesso ao mínimo para manter a saúde. Claro. Então, seu sistema imunológico debilitado e tudo estão na linha de frente também. Vão estar na linha da frente, sim. É? Mas pior ainda são os que estão nas favelas. Sim. Porque esses estão lá também compartimentados. Não chega o Estado, não é? Que Lá não chega o Estado e pior, eles estão ali compartimentados em lugares que não são insalubres. Você sabe que em alguns lugares a parede, por exemplo, que divide as casas, não vai nem até em cima. Pois. Não é? É uma coisa que não isola. Aquele cômodo não está isolado do outro. Então, ele tem comunicação. Quer dizer, um infectado aqui vai passar para o outro. Claro, sobretudo, o perigo está sobretudo nas favelas, mais até nenhuma ventilação, não entra sol. Mais até daqueles que vivem na rua. Claro que os que vivem na rua, se forem infectados, não têm a mínima hipótese. Mas a possibilidade deles serem infectados é menor do que aqueles que estão nas favelas. Isso vai ser... Com a população brasileira a viver nas favelas e em más condições habitacionais e com o deficientíssimo sistema de saúde brasileiro e com, sobretudo, a negação que o governo brasileiro e até agora Bolsonaro estava a ter dessa realidade que já existe no Brasil. O viver em negação é trágico para a grande maioria da população brasileira. Vamos ver dentro de algum tempo as consequências que isso vai ter para a população brasileira. Não sabemos até que ponto o problema da temperatura do ar também ainda não se sabe bem. A forma de propagação, né? Até que dizem que a partir de 23 graus ou 26 já não sobrevive, mas isso ainda não está absolutamente provado e se isso acontecer, grande parte do Brasil está protegido. Se não acontecer, vai ser terrível, absolutamente terrível para o Brasil. Tem mais um dado aí, porque nós estamos agora entrando no outono no Brasil. Pois.
E o estado de São Paulo, em outros lugares, eu digo São Paulo porque, além de ser um grande, a porta de entrada, né, dos estrangeiros no Brasil, geralmente é por São Paulo, né, São Paulo e Rio. E lá é frio. Costuma ser, a partir do outono começa a temperatura Não cai. muito frio? Não é muito frio, mas frio. Mas à noite, por exemplo, Sim. é bastante frio. Sim, parece 10 graus. Sim. 10, 12 graus. É mais um fator. Nós não Sim. estamos agora entrando em temperaturas em ascensão, ao contrário. Estamos no momento é um fator de disseminação na parte bastante. Sul do Brasil, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Agora, passando desse assunto, ainda tem outro assunto efervescente, que é a história do Moro e da prisão do Ronaldinho no Paraguai. A gente até brinca que a gente viveu para ver um brasileiro ser preso no Paraguai por falsificação. É mesmo. É quase o Paraguai, que para o Brasil era sinónimo de crime, sim, de é falsificação um brasileiro. De tudo que é falsificado. É um brasileiro. Né? E o nosso embaixador do esporte do governo Bolsonaro preso por falsificação. Mas o que se revela é outra coisa muito mais grave. É que o Ronaldinho Gaúcho e o irmão fizeram lá uma organização não governamental de caridade. Ah, sim. De caridade. E aquilo que eles diziam que iam fazer para as crianças, o Paraguai, né, era para as crianças, era uma caridade evangélica. E para onde é que eles iam fazer uma caridade evangélica? Para os casinos. Para o casino. Eles foram para um hotel de um dono do casino que já esteve preso no Brasil, que fugiu por evasão fiscal, por falsificações, por tráficos de todo o género, e que está autenticamente refugiado no Paraguai. No Paraguai. E que esteve envolvido no escândalo do Banestado e que o Moro era o juiz. Que o Moro era o juiz e que ele próprio encobriu. Sim. No fundo, aquela gente que estava implicada no caso do Banestado e que devia ser julgada e condenada, o processo foi arquivado, entre aspas, no fundo. Houve ali corrupção, isso não há dúvidas nenhumas que houve corrupção. Sim. Um caso só com corrupção, que foi levado a cabo pelo Moro. E o papel do Moro, neste caso, é claríssimo. Então, há um brasileiro que é acusado de falsificação e eventualmente, de outros crimes, inclusivamente. De lavagem de dinheiro. De lavagem de dinheiro, tudo isso. Que ele está sendo acusado, não é? Sim, de lavagem de dinheiro, dos doleiros e dessa gente. E o Ministro da Justiça, ex-juiz, é aquele que se levanta, vai ao Paraguai para... Aquele que diz que não ia aceitar corrupção de forma nenhuma. Que não ia aceitar corrupção. Justiça, isto é, ele é o primeiro a procurar libertar um corrupto. Sim. E vamos lá ver, quem são os indivíduos... E ainda foi pedir prisão domiciliar para o Ronaldinho. Quando ele não era domiciliado no Paraguai. Pois. Devia ser a prisão domiciliar lá no hotel do 5 estrelas, do tal doleiro. Sim. Portanto, nós vemos até que ponto o Brasil e esse personagem que para muitos brasileiros representa a honestidade, um herói, a honestidade personificada, o combate ao crime, o combate à corrupção, afinal de contas, é o grande defensor dos corruptos. É assim que vai o Brasil. Dos milicianos e dos corruptos. É assim que vai o Brasil. Com isso, nós encerramos esse Política Impura. Esperamos vocês na próxima. Pedimos que vocês curtam a nossa página e compartilhem. Até mais. Muito obrigada, doutor Henrique. Muito obrigado. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos
com Henrique Prior.